Já está conosco aqui no estúdio a nossa já parceira, né, Priscila? A doutora em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, Priscila Mariani, que já é, acho que a terceira vez que vem conversar com a gente, né? Sempre temos assunto. É que faz parte do comitê, é membro do comitê, isso, né, Priscila? E uma das responsáveis por apresentar o projeto de revitalização do Rio Pardinho ao ministro, que a gente acabou de assistir. Bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, que bom estar aqui hoje com uma notícia um pouco melhor, né, e com perspectivas positivas aí para que a gente possa tornar a nossa região ainda mais resiliente. É verdade, né, porque ontem a gente acompanhou, né, ali a reunião e a gente também viu na reportagem que o ministro ficou bastante impressionado, ele elogiou muito o trabalho, a atuação do comitê e a qualidade do trabalho, né, de vocês, do projeto apresentado. Explica pra gente um pouquinho, né, do que se trata o projeto que vocês apresentaram para o ministro. Importante, nós estamos trabalhando com várias frentes, né, a gente sabe que esses eventos extremos, eles trouxeram danos extremos, né, em várias áreas, né, tanto na questão do ecossistema hídrico, né, dos peixes, como nas margens do rio, como perdas materiais, perdas de vida. Então, obviamente, quando a gente iniciou o processo de inundação, ocorreram várias fases de atuação. Então, a gente teve a fase de emergência, atuação em vidas, entrega de alimentos, né, resgates. Depois, a gente teve um momento onde as coisas estavam um pouco mais tranquilas, organizadas, um processo mais de ver o que foi que aconteceu em cada uma dessas regiões que foram atingidas. E, na sequência, agora, estamos num momento onde nós estamos pensando o que fazer, né? O que fazer num contexto de reconstrução, de pensarmos o que precisa ser reconstruído e como vai ser reconstruído, mas também é algo que a nossa equipe, né? Hoje eu estou falando aqui, mas por trás da Priscila tem muitos profissionais, né? É uma equipe técnica especializada, multidisciplinar. Temos aí vários professores da casa que está trabalhando e ajudou a montar essa proposta, né? E nesse contexto, então, a gente está tentando buscar formas viáveis, economicamente, tecnicamente, de não só reconstruir, mas tornar a região mais resiliente para futuros eventos que venham a acontecer, a gente consiga minimizar os impactos desses. Não apenas trabalhar depois para reconstruir, mas também prevenir isso, né, Priscila? Acho que ficou bem claro ontem, né? A gente que assistiu a reunião, vocês puderam mostrar um pouco, né, de lugares onde já, locais, né, de rios, assim, onde já havia sido colocado em prática o início de um projeto para amenizar esses danos. É essa a intenção, Priscila? Com certeza, na verdade são várias ações que precisam ser feitas, né? A instituição Unisc, assim como o Comitê Pardo, sempre buscou, né, ações dentro da bacia hidrográfica. Nós temos aí o plano de bacia hidrográfica do Rio Pardo, ao qual já está elencada todas as ações que deveriam ser feitas dentro da bacia, num contexto de margens de rio, num contexto da própria qualidade de água, enfim, o que se busca para fazer essa gestão do recurso hídrico, né? Só que agora, pós-evento extremo, a gente ainda tem um pouquinho mais de desafio, porque temos que trabalhar com a reconstrução e mais o desafio de tornar resiliente, né? O comitê e a Unisc sempre buscou, dentre projetos, vou citar aqui, né? O PSA, o Projeto Muda e outros projetos do professor Lobo, do professor Andréas, né? Estou citando os principais aqui, trazer uma resiliência maior, né? Talvez ainda não estava tão em pauta isso e não se via tanto a importância disso, né? Porém, agora, depois do evento, antes da gente pensar, não diria antes, é de forma concomitante, né? Não adianta a gente só pensar na resiliência, a gente também tem que pensar em ações de reconstrução. E aí entra, né, vários pontos, inclusive muitos já discutidos. Vamos fazer o desassoreamento dos rios, né? Os rios estão totalmente desequilibrados, a gente está com uma profundidade muito pequena no rio, ele está com uma largura muito grande, que não era antigamente. Realmente, o rio, ele se readaptou a esse novo cenário, a esse evento que ele teve que enfrentar, e ele está numa condição totalmente distinta. Nós vamos aí na frente, lá em novembro, possivelmente, ter um evento de estiagem, né? E o fato de nós termos uma profundidade menor do rio, ele vai impactar tanto na estiagem lá na frente, como também se a gente tiver, talvez, um processo, uma chuva, né, intensa, talvez com menos proporções do que a gente teve agora em maio,
já vai causar um dano muito grande porque o rio está nessa condição. Então, sim, a gente precisa trabalhar com desassoreamento, é importante, mas aí é muito importante frisar isso. Ele precisa ser respaldado por um estudo técnico, né, por um projeto bem elaborado, para que a gente faça isso da forma correta. Porque daí, se vocês imaginarem, né, se a gente tiver um cano de PVC, tá, que é um cano liso, que não tem rugosidade, passar uma água potável ali dentro, com uma velocidade, né, uma enxurrada que está vindo. Essa enxurrada, ela vai ter uma velocidade, ela vai ter uma atuação e um impacto muito grande. O rio, a gente tem sedimentos dentro do rio que são naturais. E esses sedimentos são importantes para o rio para trazer esse equilíbrio, para reduzir a velocidade, para frear. Só que a gente tem que ter um percentual adequado, nem muito e nem pouco. Como que a gente vai saber quanto que tem que tirar de sedimentos? Então, precisa ter um estudo. E essa é uma das primeiras propostas que nós colocamos ontem, né, para o ministro. E realmente, ele disse que, dentre a caminhada que ele teve ao longo, né, pós-inundação, que ele está visitando muitos municípios, muitos comitês de bacia, foi a melhor proposta que ele recebeu, mais completa, ele elogiou muito, disse que está muito contente e que ele quer, de alguma forma, viabilizar que essa proposta saia do papel. É justamente isso que eu queria te perguntar, qual a intenção de convidar, né? Por que foi tão importante a presença do ministro para apresentar esse projeto, né, junto a essa reunião que foi realizada ontem? O que se busca, né, com a presença do ministro? Na verdade, foi algo que partiu do ministro, né? Então, ele teve esse interesse e que bom, né? A gente está sentindo muita falta disso, de que os comitês de bacia hidrográfica sejam olhados, né? Porque, na verdade, o Comitê de Bacia Hidrográfica, ele é composto por vários grupos de usuários da água, empresas, órgãos públicos, que compõem e têm interesse no uso comum da água, né? Então, o Comitê de Bacia, ele é o parlamento das águas. Cada bacia hidrográfica tem o seu comitê. Então, o Comitê do Rio Pardo é o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo e ele fala e faz a gestão das ações que devem ser executadas no comitê. E ele tem conhecimento, tem estudos, tem o plano de bacia hidrográfica. Ele, melhor do que ninguém, é a entidade que pode dar esse assessoramento e precisa estar envolvido nessa reconstrução, né? E aí eu friso sempre isso em todas as conversas que eu tenho, que é impossível nós trabalharmos com uma reconstrução, uma gestão de recursos hídricos, trabalhando com limite municipal. A gente precisa pensar no âmbito de bacia hidrográfica. Não é à toa que nós estudamos lá na escola que a unidade de estudo dos recursos hídricos é a bacia hidrográfica. Qual é o próximo passo? Ontem foi apresentado, né, o projeto para o ministro. Busca-se recursos, né, para viabilizar, né, para colocar em prática, né, esse projeto para revitalização. Vocês estão tratando só como revitalização, é isso? Isso, na verdade, é reconstrução e revitalização, né? Mas o termo revitalização também já engloba. Ele está sendo proposto aqui, só para enfatizar e colocar para o público, né? 8 ações. Então, dessas ações, a gente tem aqui, vou pegar uma colinha, o estudo hídrico e a topobatimetria, para que a gente faça uma análise completa do Rio Pardinho. Então, fazer uma análise de todo o rio, desde a nascente até a foz, né? Entender esse comportamento. A partir disso, trabalhar com modelagens hidrológicas. Dentro da modelagem, a gente consegue atuar da seguinte forma. Se eu fizer determinada intervenção ou determinada ação, o que isso vai refletir no fluxo de água, qual vai ser o comportamento, eu consigo modelar isso e ter uma ideia, uma previsão, né? Então, é super importante que a gente trabalhe com essas modelagens. Depois de ter esse estudo muito bem detalhado e muito bem definido, aí sim a gente vai para a questão do desassoreamento. Porque daí a gente tem respaldo para mapear quais são os pontos estratégicos que eu preciso desassorear e muito mais do que isso, quanto eu vou ter que tirar de sedimento, como eu vou fazer essa retirada, né? Para que a gente não tenha esse desequilíbrio e daqui um pouco aqui, nesse ponto eu tirei sedimentos, lá na frente o corpo hídrico vai ter uma velocidade tão grande que vai impactar a próxima cidade. Então, essas questões precisam ser muito bem respaldadas. Então, essa proposta, ela inclui isso, todo esse estudo, esse mapeamento dos pontos de onde retirar e também o acompanhamento técnico da empresa ou da prefeitura que for fazer esse desassoreamento. Por que a gente não incluiu aqui dentro dessa proposta já a execução do desassoreamento?
Porque não tem como a gente colocar um orçamento de quanto vai custar, porque eu não sei qual é o volume de sedimentos que eu vou tirar. Entende que é bastante complexo, né? A gente tem que pensar que eu tenho que saber quanto de sedimento vai sair e para onde eu vou levar esse sedimento, qual é a logística, qual é a distância que eu tenho que carregar esses sedimentos, para que ele vai ser usado, né? Então, tudo isso precisa ser contabilizado num orçamento. Então, depois que nós tivermos esse estudo bem detalhado, pode ser um segundo passo da Unisc, do corpo técnico aqui, fazer uma proposta de um orçamento para executar. Mas, num primeiro momento, a gente precisa ter muito bem estruturado essa questão. Nesse próximo passo, então, seria a aprovação do projeto? Na verdade, o que acontece? Aí tem outros tópicos aqui, né? Eu não falei todos, sim. Mas revitalização dos taludes, reflorestamento, tem a reconstrução dos solos agrícolas, o monitoramento da qualidade da água, porque a gente não sabe qual é a condição que nós temos hoje, né? Sistemas de alerta para a população e repovoamento de peixes nativos. Bom, essa é a proposta, tá? É um pouco extensa, mas são várias ações que são super importantes. Até é difícil de dizer qual que é a mais importante, né? Elas trabalham todas, são... de forma conjunta. Conjunta, né? E isso seria um piloto para depois a gente poder trabalhar outras ações, mas inicialmente urgente é isso. O próximo passo agora é entrar em contato com algumas instituições. Na verdade, o ministro Pimenta já colocou que, por exemplo, ele vai nos colocar em contato com a Defesa Civil, uma pessoa responsável da Defesa Civil, para que a gente possa apresentar isso para eles. Ele se comprometeu a nos ajudar a trazer recurso, né? Não colocou em nenhum momento que seria um recurso federal, por exemplo. Mas ele falou, inclusive, do consulado da Alemanha, né? Que é sobre a de Porto Alegre, né? Isso, ele sugeriu, né? Porque já tem, historicamente, outras ações lá da enchente de 1941, na qual a Alemanha se sensibilizou com a situação e fez um investimento para ajudar. E foi um investimento relativamente alto, sim, né? Nesse contexto, ele já colocou como uma possibilidade. Ele se comprometeu também a nos colocar em contato para apresentar para entidades estratégicas, não sei se seria a nível federal, ele não deixou muito claro isso, né? Mas agora, nós temos aí um contato bem importante, que foi quem trouxe essa primeira aproximação do ministro, né? Que foi o João Pedro, que é o nosso professor aqui da casa. Então, o próximo passo é, essa semana, até sexta-feira, ou no máximo no início da semana que vem, nós vamos propor uma reunião com o João para a gente fazer uma articulação, um alinhamento, definir estrategicamente o que nós vamos fazer nas próximas semanas, para que a gente possa se encontrar com esses contatos que o ministro ficou de passar para nós, né? E possivelmente levar isso adiante, né? A gente vai tentar trabalhar com o máximo possível de oportunidades de recursos que possam vir, não só necessariamente estadual ou federal. Inclusive, estamos pensando na questão da iniciativa privada. Você comentava ontem, né, que já tem apoio, o comitê tem algum apoio de iniciativa privada, mas, então, para essas ações, todo recurso será bem-vindo. Com certeza. Inclusive, a gente tem, né, eu já falei, né, do PSA, do Projeto Muda, que são projetos que têm parceria público-privado, diria, porque o PSA também, e o Muda, hoje ele tem projetos que são pagos pelo Ministério Público e tem projetos pagos por empresa. Então, a proposta do Muda, por exemplo, né, para entender o que a gente está pensando em fazer nesse projeto extenso no Rio Pardinho nós fazemos o diagnóstico de toda a extensão e para executar as obras, a ideia é que adote um trecho, adote uma extensão do rio para você reconstruir. E pode ser uma empresa, pode ser, enfim, pode ser um edital de uma organização pública, indiferente. O importante é que a gente junte esforços para que isso funcione. Hoje o Projeto Muda, ele funciona dessa forma e nós já temos a atuação dele em 3 rios. Nós temos, o Projeto Muda, né? E existe o Projeto Muda Rio Pardo, Projeto Muda Rio Pardinho, Projeto Muda Arroio Castelhano. Nesses 3 rios a gente tem envolvidos o Ministério Público, temos a JTI, e temos a empresa CTA. Então, eles iniciam fazendo todo o diagnóstico, daí a gente define quais são os pontos que precisam de obra, e aí, tendo isso definido, a ideia é que, vamos dar um exemplo, lá no Rio Pardo, né? Antigamente, antes da inundação, o projeto foi feito o diagnóstico e nós tínhamos 47 pontos que precisavam de intervenção. Agora a gente vai ter que refazer o diagnóstico, que mudou totalmente, né? Nesse contexto, o Ministério Público iria adotar um trecho. Nós ainda temos 46. Então, empresas, né, ou outros editais podem estar adotando esses trechos para a gente poder revitalizar. Só para a gente ter uma ideia, qual é a extensão
do projeto, né? Do projeto em si que vai ser apresentado, que já foi apresentado, mas que, né, vai tomar mais corpo. Qual é a extensão de trabalho a ser feito? É um trabalho bastante extenso, exaustivo, com certeza, mas que a gente tem uma equipe técnica multidisciplinar muito qualificada, com, né, enfim, profissionais aí que já têm experiência, inclusive, na área, né? Parcerias super importantes, nós temos parcerias com o IPH, parceria com a UFSM, né, instituições que estão junto conosco para que a gente possa efetivamente ter sucesso na realização dessas atividades. São 8 ações preliminares, nas quais a gente vai fazer todo o diagnóstico e algumas ações de obra mesmo. Então, ali já está incluído uma obra de pelo menos uma área de 3.000 metros quadrados, na qual vai ser executado, né? Não se sabe aonde ainda, porque a gente precisa do diagnóstico para definir estrategicamente qual o primeiro ponto, né? E temos a revitalização dos peixes também, que é uma execução que vai ser feita, não é só projeto, digamos assim, né? Claro, eu preciso ter um estudo muito bem definido inicial, que eu não tenho como fugir, para definir o desassoreamento e esses pontos que são pontos críticos, né? Mas, num contexto geral dessas 8 ações, para que tenha uma ideia, ele fica num valor, em média, um pouco menos de 10 milhões, 9 milhões e alguma coisa, né? Num contexto geral, pensando que é para todo o Rio Pardinho, eu diria que é um preço bastante aceitável, né? Para todo o trabalho que tem que ser feito. Para todo o curso? Toda a extensão. Ele vai ser feito... nós temos 167 quilômetros, se eu não me engano, algo assim. Então, toda essa extensão vai ter uma análise detalhada, né? Desta análise detalhada, toda a extensão vai ser mapeada onde precisa fazer o desassoreamento e a orientação de como fazer. A obra de talude e revitalização, essa não tem como a gente fazer em toda, até porque a gente nem sabe o que vamos ver, né? E pelo que nós estamos tendo de impressões iniciais, sem um estudo aprofundado, a gente sabe que a situação está bastante crítica, né? Então, a gente não tem como dizer, custa tanto fazer a revitalização de tudo, né? Então, para iniciar, nós colocamos uma área piloto. Nós já temos estudos, né, de obras de engenharia natural que foram executadas pelo Comitê Pardo, na qual a gente já viu que tem sucesso e que tem eficiência, inclusive para minimizar os efeitos desses eventos extremos, inclusive o de 2023 de setembro e o 2024 em maio, né? Já temos aí provas de que funciona. Então, para essa obra, a gente vai executar, mas é um primeiro piloto que seria de 3.000 metros quadrados, que vai ser estabelecido onde ainda, né? Ok. São 3 horas e 23 minutos e a gente poderia ficar uma tarde toda aqui conversando. Não sei se você gostaria de colocar mais alguma coisa, Priscila? Não, apenas agradecer, né? Dizer que é um prazer aqui estar com vocês agora, um pouco mais feliz, né? Com as perspectivas, vendo que a gente está tendo atenção, né? Que a nossa região está sendo vista e que existe uma preocupação e que nós não estamos batalhando aí sozinhos por isso, né? Temos aí um bom retorno do ministro, isso já nos deixou muito contente. Então... Inclusive, ontem ele trouxe, né, o spoiler, como ele falou, né, do anúncio de verbas bem importantes aqui para a região, né, de valores importantes para Veracruz e para Santa Cruz, né? Então, quem sabe, venha mais um e com certeza vem, né, Priscila? Não, e esses sistemas que ele mencionou ontem são sistemas de macrodrenagem aqui de Santa Cruz, são super importantes e impactam também diretamente, né, nesse efeito. Porque se eu tenho uma macrodrenagem bem estabelecida, eu vou minimizar o impacto lá no rio. Então, que bom, a Unisc já está trabalhando na revisão dos planos de saneamento aqui dos 17 municípios da região, incluindo Santa Cruz. Então... É um trabalho tão intenso e que as pessoas, né, que estão do lado de fora não dá para entender, né, não dá para perceber o quanto se trabalha para, não apenas, né, como você falava, não apenas para revitalizar, né, trazer de volta, mas trazer de volta de outra forma para que se torne mais resiliente, né? Muito Priscila. Bem colocado, exatamente. Mas estamos aí no desafio, vai dar certo. Obrigada, Priscila. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada.